Como esse canal ele aborda o comportamento humano, o foco dele é esse, eu queria falar de uma novela que, na minha opinião, se não for a melhor, para mim, ela é uma das melhores. Eu queria falar sobre a novela Tieta. E abordar alguns aspectos do comportamento humano nessa novela. Vem com o Tio Fera, espero que vocês gostem. Antes de mais nada, você vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Eu tive a ideia de falar sobre a Tieta porque a novela em si, ela trata de assuntos muito atuais. Embora a novela tenha passado acho que nos anos 90, mas ela é bastante atual. Tieta, ela se passa em Santana do Agreste, que é uma cidade fictícia do interior da Bahia. E aí Tieta, ela era uma moça, uma jovem muito bonita, a mais bonita da cidade. E todos os homens a desejavam. As mulheres tinham inveja. E isso é algo meio familiar nos dias de hoje. Aí Tieta, ela circulava pela cidade e os homens ficavam meio que assediando. Entra uma característica interessante nessa parte. A questão do machismo. De achar que a mulher, por ser bonita e vistosa e tal, ela é um objeto sexual. Ou seja, os caras desejavam a Tieta para usá-la, para usufruir do corpo dela. A Tieta, por si só, ela era uma expressão forte do feminismo. E uma expressão forte de uma personalidade, né, muito marcante, digamos assim. Tieta, ela simplesmente se recusava a seguir as regras da sociedade hipócrita da época. As beatas da igreja queriam vê-la longe, até porque não tinham a mesma beleza, nem tinham a mesma categoria para conseguir a atenção dos homens, que era o que elas queriam. E aí Tieta simplesmente decide perder a virgindade. Ela perde a virgindade com o mascate nas dunas de Mangue Seco. Depois ela tem um caso, um trelelê, né, um rolo com um cara chamado Lucas. E aí, que era um forasteiro, o Lucas, ele passa pela cidade, ele não era da cidade. Tieta começa a fazer sexo com ele e ela aprende as armas e as coisas e o poder do sexo. Daí, a irmã dela, Perpétua, que era simplesmente aquelas religiosas fanáticas, me lembra muito uma galerazinha da direita, politicamente falando. Perpétua era a expressão do que são os crentes de hoje. Perpétua, ela era fanática, religiosa, hipócrita. Ela cobrava uma moral e uns bons costumes das pessoas, mas ela não vivia aquilo, tanto que ela tinha dentro de uma caixa o pênis do marido dela, que ela guardava e ostentava aquilo. E ela ficava... Não ostentava porque ela não exibia, né? Mas assim, ela ficava meio que matando saudade, sabe lá Deus como. E aí, isso é uma crítica, né, na verdade, que o autor fez a respeito dessa religiosidade exacerbada, que já existia naquela época e que hoje tomou conta do país. Tieta foi pega no flagra. Tieta foi pega transando com o Lucas. E aí o pai expulsou Tieta de casa e da cidade. Porque como a cidade é pequena, Tieta não teria para onde ir. Então o pai simplesmente dá uma surra nela e aí expulsa Tieta. Tem um detalhe que não é meio contado na novela, mas que parece que está no livro e no filme aparece um pouco. É que o pai da Tieta, ele meio que tinha uma proteção com a Tieta, porque na verdade ela era desejada por ele. Existiria uma questão aí de um abuso, né? Se fosse o caso, o pai tinha desejos, atenção pela Tieta. A Tieta provocava isso até no pai. O pai era doente, ele transava com as cabras, daí você tira. Isso aí é muito comum, parece que não é, mas é. Enfim, Tieta expulsa
Passam-se anos. Tieta volta, porque quando ela foi expulsa, ela foi maltratada pela cidade inteira. Engraçado, né? Os homens a desejavam. Os homens queriam todos ficar, namorar, transar com a Tieta. Mas na hora que ela estava lá, que o bicho estava pegando, que todo mundo, que o pai estava batendo na Tieta para expulsá-la da cidade, ninguém tomou as dores, todo mundo deixou. Ainda aplaudiram, porque as pessoas são assim. Quando você realmente precisa delas, elas lhe viram as costas. Todas lhe admiram, todas babam você, todas estão assim junto, mas na hora que o bicho pega, todo mundo se afasta. Tieta estava sozinha. Em São Paulo, Tieta enrica. Ela fica muito rica e ninguém sabe como que ela conseguiu ficar tão rica. Ela volta a Santana do Agreste, mas ela volta para querer se vingar. E aí começa toda a história, né? O desenrolar, a confusão, as coisas, todo o trama em cima desse fato. Tieta consegue comprar as pessoas com o dinheiro dela. Ela voltando rica, o olho das pessoas cresce. As pessoas começam a se aproximar e agora a Tieta, que era a Kenga da cidade, ela é simplesmente a santa da cidade. Isso é muito comum. As pessoas geralmente se aproximam de nós quando tem algum interesse, quando elas têm algo a lucrar conosco. As pessoas são falsas, a maioria delas, então elas se aproximam muito nesse sentido. E as pessoas de Santana do Agreste eram assim, muito ambiciosas, falsas, hipócritas. No fundo, todos queriam ser a Tieta. Depois de um tempo, descobre-se que a Tieta realmente era uma prostituta. Ela se tornou uma prostituta em São Paulo para sobreviver. E ela simplesmente ficou rica assim. Mas aí entra o grande desfecho da história. As pessoas não a condenaram mais, nem expulsaram ela. As pessoas ficaram contra a Perpétua, que no final acaba descobrindo que era até careca. Mas assim, as pessoas não hostilizaram a Tieta. E é essa a moral da história. Por que não hostilizar a Tieta? Porque a Tieta voltou acenando com o dinheiro dela. Porque as pessoas são falsas, hipócritas, as que estavam naquela cidade. E simplesmente porque a Tieta conseguiu comprar uma cidade inteira com o dinheiro e com os presentes que ela estava proporcionando. O que existe nessa história de real é que, infelizmente, o conceito das pessoas mudam com relação a nós quando nós nos tornamos ricos, famosos e temos como bancar certos luxos das pessoas. Infelizmente, as pessoas se vendem. E aí, você olhando assim, por essa história, por esse ângulo, na verdade, aquilo que era um defeito acaba se tornando uma qualidade, por causa de uma coisinha chamada hipocrisia. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.